O seu time foi lá e fez a análise perfeita, não mandou a planilha de 700 itens lá que você falou, definiu bem a estratégia, você está vendo que tudo se comunica, você foi lá junto com o seu time, trouxe a simplicidade e clareza, mas no final do dia, a venda não veio. Tipo, as metas não foram atingidas. E você consegue hoje, dado a sua experiência e dado o tema de excelência comercial, conseguir separar o que foi execução, ou seja, performance de vendas versus o que foi talvez um erro aqui na estratégia do posicionamento de preço e tal, ou no final do dia isso ainda é meio nebuloso, ou não dá para resolver porque tem um Excel, ou a sua experiência em vendas te ajuda a você olhar o que é um mito, o que é uma verdade. E complementando, só complementando, pegando o gancho nesse ponto que o Fabinho trouxe, Renato, só para complementar, sabendo separar o que é problema de execução ou problema de estratégia, dar esse diagnóstico e atuar na causa raiz do problema, que são atuações diferentes, né? Se você identifica um problema de execução, é uma coisa, se você identifica um problema de estratégia, é outra. Então, só para complementar a pergunta que o Fabinho te fez. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que nossos planos são perfeitos na empresa. Só que aí, cara, tem um cara lá na ponta que chama cliente que insiste em não comprar. Entendeu? A gente fala, pô, por que esse cara comprou? Por que esse cara não vai comprar? Pô, eu fiz, tá perfeito. Eu tenho uma meta. E aí, um outro cara que insiste em atrapalhar os nossos planos é o tal do concorrente, cara. Porra, por que ele fez isso? Eu fiz uma coisa tão perfeita, o cara foi lá e baixou o preço em 15% e acabou com a minha estratégia. Por que ele fez isso? Então, como é que a gente mitiga esse tipo de coisa, sabe? Eu penso que hoje a gente tem à disposição da gente, como é que a gente separa o que é problema de execução e o que é problema que a gente enfrentou, realmente um problema. Hoje a gente tem disponível grandes plataformas de informação. Eu acho que hoje as áreas comerciais elas devem investir em informação, né? Então, plataformas que a gente tem de medição de preço, de medição de sellout, de share, independente, muitas vezes os profissionais, mais os profissionais de marketing, falam assim, não, mas veja bem, essa amostra não é suficientemente robusta pra gente tirar uma conclusão. Cara, é melhor que nada. Entendeu? Perfeito. É melhor que nada. Eu não vou tomar uma decisão, mas eu tenho uma referência, um cenário de mercado que fala assim, cara, a gente fez o plano, foi certinho, só que, olha aqui, a concorrência mudou a estratégia e você precisa estar antenado para isso. E aí que eu volto no tema que eu estava falando, clareza e simplicidade. O que acontece? Aconteceu um negócio desse, eu tenho como ajustar o rumo, contornar da estratégia. Rápido, né? Rápido, né? Não ajustar, a estratégia não se ajusta, mas a execução. Eu tenho a rota, né? Isso, eu tenho como ajustar rapidamente para que eu tenha. Porque é o que eu disse. O plano foi muito bem executado, a empresa pensou em tudo. Só que a gente tem uns caras que são turrões, né? O tal do cliente e o tal do concorrente. Sabe o que eu falo, Renato, muito? É o seguinte, Price às vezes fica falando, poxa, mas a gente tem que mudar a estratégia. Não, a estratégia tá lá. É igualzinho usar o Waze lá, você marca lá onde você quer chegar. O ponto é que no meio do caminho, às vezes, você pega um engarrafamento, tem que recalcular a rota. Recalcula a rota quando for, mas o ponto de chegada tá lá. Exatamente. O que acontece muito é assim, a tabela está errada. Não, pera um pouquinho. Você não ouve isso, não. Conta um pouco dessa. Quantas vezes você escuta isso por dia? A tabela está errada. Eu falei, gente, tabela de preço não se mexe. Porque se você... Eu tive uma experiência nessa última, da impressão que eu não estou mais lá, mas na atual, que a gente mexia na tabela, a gente executava a ação mexendo na tabela.
Depois de um tempo, o que aconteceu? Você perdeu a referência. Eu falei, gente, não se mexe na tabela, se mexe no mecanismo. Nas alavancas. Nas alavancas, nos mecanismos que você tem para fazer a variação que você precisa. A tabela é uma referência. Ótimo se você está muito bem na nossa vida. Tem horas que você está trafegando muito legal, tua tabela está te atendendo muito bem e as variações da tabela estão muito pequenas. Mas tem horas que tua tabela, em algum momento você tomou uma decisão errada, que tua tabela se descolou. Você tem que ter mecanismos eficientes para que você entenda o que aconteceu, não perca o rumo do negócio, mas você sabe, fala assim, cara, eu errei a mão na tabela aqui. Não, eu tenho um problema de execução. Não, eu tenho um problema de trade, eu estou com uma comunicação errada no ponto de venda, porque o meu preço está legal, minha estratégia está legal, só que eu não estou tendo sellout. O que está acontecendo? Aí você vai no ponto de venda, teu concorrente está com ponta de gôndola, ponto extra, saiu saiu no tabloide, ponto normal, tá com tabloide toda semana. Então, pera um pouquinho, cara. Você não tá com problema de tabela. A gente tá com uma execução de ponto de venda errada. E você não mexer na tabela constantemente, né? Eu tô falando isso bem operacional. Sim, e mas não mexer na tabela constantemente é um segredo para você avaliar onde está o teu ponto. Se você está mexendo na tabela constantemente, você perde a tua referência, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, porque tem segmentos e segmentos, porque realmente, assim, às vezes você mexe numa tabela que tem tanto delay, até refletir aquilo na ponta, às vezes tem um sellout que foi mal encaixado, depende de um posicionamento, depende do vendedor ir lá e falar, não era para ter feito isso, mexe no preço da gôndola, muda,